Até peço a você que abra comigo a sua Bíblia em João capítulo 14. João capítulo 14, nós temos aí a projeção. Nós vamos ler o versículo 6 apenas. E logo após a leitura desse versículo, teremos mais uma palavra de oração. Que Deus possa falar aos nossos corações nessa manhã. João capítulo 14, versículo 6. João 14, 6. Como diz o nosso irmão John, o João 14 vem logo depois do versículo do capítulo 13. Diz assim: respondeu-lhe Jesus, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai, senão por mim. Vamos orar. Pai, nós te agradecemos por esse momento em que vamos refletir na Tua Palavra, refletir, ó Deus, esse texto e naqueles mais que o Senhor nos dará nessa manhã, que o Espírito Santo, que enche a nossa vida, possa nos levar a entender e, ó Deus, principalmente colocar em prática o Seu ensinamento. Que possamos, ó Deus, ouvir a Sua voz nessa manhã e agir, ó Deus, de uma forma que possamos agradecer ao Senhor, nos sentir alimentados com a Sua palavra, nos sentir guardados pelo Senhor, e que possamos, ó Deus, buscar entender e abençoe, ó Deus, os lares que estão nesse momento acompanhando esse culto. Que possamos, ó Deus, compartilhar também esse culto com outras pessoas que ainda não conhecem a Tua palavra, ou que estão passando por dificuldades, precisando ouvir acerca da Tua palavra. Nos use, ó Deus, para transmitir a Tua palavra, como também para recebê-la. Nós pedimos isso no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, amém e amém. O tema da mensagem dessa manhã é o caminho. Tem a projeção ali, puder clicar novamente, o caminho. Pensando nessa palavra, o caminho, eu faço já uma pergunta. Você e sua família já conhecem o caminho? Vocês já estão transitando, caminhando nesse caminho? Está falhando aí, irmão? Está falhando? Então, vamos para o plano B. E quando eu busquei lá na loja, o rapaz fez um teste e andou por tudo quanto é lugar da loja, funcionou 100%. Quando chegou aqui, às vezes acontece isso, né? Se eu compro um produto com toda aquela expectativa, e quando chega em casa, eu vou falar hoje sobre isso hoje à noite. Algumas batalhas que nós enfrentamos, algumas batalhas da nossa vida. Então, infelizmente, vamos tentar mais uma vez. Tá? Depois eu vou conversar com eles na loja lá, e já pagamos, foi pago, tem garantia. Quem sabe ele devolve o dinheiro, não sei, vamos ver. Existe um PROCON para isso. Mas vamos lá, irmãos. Plano B. Pergunta: você e sua família já conhecem esse caminho? Amém? A pergunta mais importante: como estamos nos comportando nesse caminho? Aí já ficou mais pegou mais, né? Como estamos nos comportando nesse caminho? Sabemos que existe um caminho. Sabemos que Jesus falou acerca dos seus discípulos. Eles estavam ali naquela expectativa. Mas, Senhor, o Senhor vai partir agora. E ele fala logo no comecinho de João: olha, não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, credes também em mim. Na casa do meu Pai há muitas moradas. Lá vocês não vão pagar aluguel. Vai ter uma morada maravilhosa para vocês. Não se turbe, porque onde eu vou, onde eu estou, vocês estarão comigo também. Eu vou voltar para buscar vocês. Se não fosse assim, eu vos teria dito, né? Eu vou preparar lugar. Aí Tomé, conforme nós já pregamos aqui sobre o Tomé, aquele que foi descrente por algum momento, ele falou: mas Senhor, onde é que é o caminho? Não sabemos. Aí ele falou: eu sou o caminho, eu sou a verdade, e eu sou a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Quando ele falou ninguém vem ao Pai, é como se nós olhássemos para aquela imagem, lá no finalzinho tem uma cruz. Ele está no Pai. Já está, existe esse caminho. Então nós entendemos que Cristo falou isso para dar um consolo para os seus discípulos, para dar um conforto. Mas ao mesmo tempo ele fez ali uma promessa, que ele voltará para buscar aqueles que estão no caminho. E aqueles que já partiram na glória, já partiram, já morreram,
serão os primeiros a ver Jesus Cristo nos ares. Porque a Bíblia fala que eles serão ressuscitados primeiro. E nós, se estivermos vivos, conforme Paulo falou, nós seremos arrebatados. Seria muito melhor, né? Não passar por essa dor tão terrível que é a morte. Mas nós passaremos. Se daqui 100 anos Cristo não voltar, todos que aqui estão, talvez a pequenininha ali talvez esteja viva, né? Mas todos nós aqui, o João também estará, né? 109, 110 anos, dá para viver. 120, né? Todos nós aqui não estaremos mais aqui, se Cristo não voltar daqui 100 anos. Mas nós saberemos que estaremos com Ele, na glória. Essa é a verdade que temos acerca desse caminho. Mas existe aqui, irmãos, se nós formos pensar acerca dessa palavra, o caminho, se nós vivêssemos no primeiro século, no início da igreja, nós seríamos chamados de seguidores do caminho, não de cristãos, mas de seguidores do caminho. E por seguir esse caminho, nós seríamos perseguidos. Olha só o que diz em Atos capítulo 9, versículos 1 e 2. Abra sua Bíblia, se os irmãos puderem pôr a projeção, mas Atos capítulo 9, versículo 2, fala acerca desse caminho. Atos 9, 1 e 2. Se nós vivêssemos no primeiro século, no início da igreja, nós estaremos vivendo essa perseguição por estar seguindo o caminho. Vocês podem perceber na sua Bíblia que a palavra caminho está escrito com letra maiúscula, que estava referindo a Jesus Cristo. O texto fala assim, Atos capítulo 9, 1 e 2. Saulo, respirando ainda ameaças e morte contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote e lhe pediu cartas para as sinagogas de Damasco, a fim de que, caso achasse alguns que eram do caminho, assim homens como mulheres, os levasse presos para Jerusalém. Então, se você vivesse naquele período, se nós vivêssemos naquele período, seríamos tidos como seguidores do caminho. Jesus Cristo falou, eu sou o caminho, eu sou a verdade e a vida. Mas também, se nós formos olhar para a palavra de Deus, se nós fôssemos viver naquele período, além de sermos seguidores do caminho, nós seríamos chamados de uma seita. Seríamos tidos como seita, e não como uma religião, como uma doutrina verdadeira. Seita o que é? A seita é um grupo que diverge dos ensinamentos verdadeiros de Deus. Olha só, o Jesus Cristo, o Nazareno, estava sendo chamado de seita, e aqueles seguidores também estavam ali compactuando com essa seita. Olha só o que diz Atos 24, 14, mais um pouquinho à frente. Atos 24, 14. Atos 24, 14. No versículo 5 fala ali da seita dos nazarenos, Jesus Cristo de Nazaré, versículo 5. Mas no 24, 14, olha só o que diz acerca desses seguidores de Cristo. Porém, confesso, Paulo estava ali fazendo a sua defesa, diante de Félix, diante do governador ali. E no versículo 14 ele diz, porém confesso, estão comigo, amém? Porém confesso-te que, segundo o caminho, que chamam do quê? Seita. Assim eu sirvo ao Deus de nossos pais. Estava falando ali de Abraão, Isaque e Jacó. De nossos pais, acreditando em todas as coisas que estejam de acordo com a lei e nos escritos dos profetas. Não era uma seita. E ele falava dessa forma, fazendo a sua defesa, mas eles acreditavam que era uma seita. E seita, nós sabemos que é algo que diverge totalmente dos ensinamentos que nós temos hoje, que é a palavra de Deus, que é o caminho que aponta para estar diante de Deus. Então, entre perseguições e ser chamados de seita, somente em Antioquia, lá em Atos capítulo 11, voltando um pouquinho no seu texto, na sua Bíblia, Atos capítulo 11, 26, somente em Antioquia, antes da primeira viagem missionária de Paulo, Atos capítulo 11, versículo 26, somente naquele momento, somente naquela cidade, é que os discípulos foram chamados pela primeira vez como cristãos. Atos, capítulo 11, 26, diz assim, Atos 11, 26, e tendo encontrado, amém? Está lá na projeção? Amém?
Tendo-o encontrado, levou-o para Antioquia, e por todo um ano se reuniram naquela igreja, e ensinaram numerosa multidão. Em Antioquia foram os discípulos, aqueles que eram do caminho, os nazarenos, pela primeira vez chamados do quê? Cristãos. E o que é cristão? Um pequeno Cristo, o seguidor de Cristo. Esse é o cristão, aquele que se identifica com Cristo, aqueles que se parecem com Cristo. Quando Judas traiu Jesus Cristo e vendeu ele por 30 moedas, ele falou, olha, quando eu for até lá, aquele que eu beijar é esse, o Jesus. Porque todos pareciam com Jesus Cristo naquele momento, aqueles seguidores. Nós nos parecemos com Cristo? Não a aparência física, lógico, mas as nossas atitudes se parecem com Ele? Dá para refletir, né? Então, pensando nessa mensagem, irmãos, entre perseguições e sermos chamados de seitas, nós somos chamados agora de cristãos, falando um pouco do caminho, dessa palavra caminho. Eu gostaria de fazer com vocês algumas aplicações acerca desta palavra. Existem 3 verdades muito simples acerca do caminho que Jesus nos propõe. Isso um autor, um pastor bem conhecido, Luciano Subirá, escreveu um livro e falou sobre essas três verdades. Eu vou colocá-las aqui, mas fazer um pouco mais de adendo em cima dessas verdades. Ele falou no livro A Outra Face dos Milagres, Luciano Subirá. Mas se nós pensarmos na palavra o caminho, quando você olha para essa imagem aqui, você pode perceber de forma muito simples, o caminho é um lugar de movimento. Amém? Se você se coloca no caminho, você vai ficar parado? Não, vou ficar olhando para aquele caminho. A não ser que seja um caminho de mesa, né? Aquele que você coloca na mesa. As mulheres conhecem o caminho da mesa? Tem um caminho que você coloca, vocês olham, coloca prato em cima, mas aquele lá tudo bem. Mas o caminho de literal, você tem que caminhar por ele. Primeiro ponto da mensagem, o caminho, essa é a verdade que existe acerca do caminho, é um lugar de movimento. É impossível colocar-se no caminho e ficar parado. Isso fala também de não ficarmos estagnados em um determinado ponto da nossa vida cristã. Se você se propôs a dar como primeiro passo, como pregamos no domingo passado, vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Vinde é dar o primeiro passo. Eu dei o primeiro passo para estar no caminho, então eu não posso ficar parado. Eu não posso, como muitos fazem, esquentar banco das igrejas. Já tenho o meu passaporte para o céu, agora eu vou ficar tranquilo. Já tenho meu nome escrito no livro da vida, mas faça algo. Ande nesse caminho. Como você está se comportando nesse caminho? Se nós olharmos para a palavra de Deus, nós temos muitos textos que poderiam falar sobre esse assunto. Lá em Jeremias 6,16, olha comigo na sua Bíblia. Jeremias 6,16. Olha como a Bíblia é muito simples e clara e objetiva. Deus recomendando o seu povo a se colocar à margem do caminho. Mas quando ele se colocava à margem do caminho, a orientação de Deus era para que eles não ficassem parados ali. Jeremias, capítulo 6,16 diz, assim diz o Senhor, ponde-vos nos caminhos, e vede, e perguntai pelas veredas antigas, qual é o bom caminho? E andai por ele. Então, se você já sabe qual é o bom caminho, por que você vai ficar parado? Por que você não vai caminhar por esse caminho? E como saber se esse é o bom caminho? O texto é muito claro, perguntai pelas veredas antigas. E o que significa veredas antigas? Alguém pode falar aqui para mim? Bem alto. Oi? Veredas antigas, o que é para você dentro desse texto aí? O caminho, tá, tudo bem, mas tem mais uma palavrinha que eu gostaria de ouvir. Veredas antigas. Pessoas mais velhas. Pessoas que já passaram por aquele caminho. Está bem claro agora? Então, quando você está diante de um caminho que você não conhece, você vai perguntar para alguém que já passou por aquele caminho, uma vereda antiga. Olha, você já passou por essa situação? Então, me mostre como é que você conseguiu passar por ela. Olha, quando eu estava nesse caminho, eu não consegui resistir. Eu me separei, eu briguei, eu matei, eu fiz isso e aquilo. Então, esse não é um caminho que eu quero seguir, não.
Pergunte pelas veredas antigas. Como vocês que vieram da Venezuela, vamos colocar assim. Qual foi o caminho que vocês seguiram para chegar aqui? Aí alguém pergunta, como é que você chegou aqui, Amilcar? Eu usei esse caminho. Você orientou aquela pessoa naquele caminho. Agora, tem muitas pessoas que usam outros caminhos que não conseguem chegar aqui, não é verdade? É verdade ou não é? Tem muitos outros caminhos que as pessoas... Não, mas eu vou por esse caminho que é mais fácil. Não é esse caminho. Pergunte pelas veredas antigas. Vocês que chegaram aqui, sãos e salvos, estão no novo país, recebidos, estão aqui para buscar uma nova vida e fazer de tudo para que sejam felizes em Cristo. Quando alguém te perguntar, você vai saber, poxa, como eu cheguei aqui? Em qualquer área da nossa vida. Veredas antigas é isso. Vai perguntar para a pessoa que está há 50 anos casado, como vocês conseguiram manter esses 50 anos com a mesma mulher, com o mesmo homem? Ele vai te dar muitas informações que são preciosas. Agora, se você se casa e pergunta para alguém que já viveu 10 casamentos, ou que nunca se casou, nunca teve experiência, aí essa pessoa vai ter que saber explicar, né? Ou seja, é veredas antigas. Então, quando nós falamos esse texto, é muito claro, o caminho é um lugar de movimento. E o texto fala bem claro ali, ó, e diz o texto, perguntai pelas veredas antigas qual o bom caminho e andai por ele. E achareis descanso, a mesma coisa que Cristo falou em João 11, 28, 20. Encontrareis descanso para as vossas almas. Mas eles disseram, diz no finalzinho lá, não andaremos nesse caminho. Olha que povo rebelde. Não, eu prefiro o meu caminho. Não é certo. É usar de sabedoria. Se você sabe qual é o bom caminho, ande por ele. Então, o caminho, a primeira verdade simples acerca do caminho, é que o caminho é um lugar de movimento. E se pensarmos de não ficarmos estagnados, olha o que diz lá no Novo Testamento, em Hebreus 5, versículo 12, acerca do caminho que é Cristo. Hebreus 5, versículo 12. Hebreus 5, versículo 12. Aqui fala de um povo que já tinha recebido Jesus Cristo como Salvador, já tinha dado o primeiro passo para estar no caminho, mas em função do tempo, ao invés de eles estarem progredindo, eles estavam parados no meio do tempo. O comportamento deles não era um comportamento de quem havia crescido na fé e no conhecimento daquele caminho. Existe uma ilustração muito simples que fala de uma pessoa que já havia se convertido há muito tempo e naquela conversão ela não conhecia a Bíblia, porque falava, mas eu tenho dificuldade de ler, e meus óculos, eu sumi com meus óculos, não sei onde eles estão. Daí a pessoa perguntou, onde é que está a sua Bíblia? Está aqui, e o óculos estava dentro da Bíblia. Ou seja, a pessoa não lê, tem que ler na palavra, tem que meditar na palavra de Deus. É tão interessante quando você começa a fazer um discipulado, a pessoa que está começando a caminhada, começa a procurar e não encontrar o texto. E com o tempo, com o passar do tempo, ele já sabe até que lado que está na Bíblia. É assim que acontece com você? A sua Bíblia, no começo, você está bem novinha, né? Você nem sabe onde está o índice, mas quando você começa a pesquisar e caminhar e tudo, daqui a pouco, daqui uns 5, 6 anos, a sua Bíblia fica maravilhosa. Você sabe onde está, nem precisa abrir mais, você já vai saber de cor alguns textos. É assim. Só que esse povo de Hebreus aqui, olha só o que estava acontecendo com eles. Hebreus 5:12. Porque devendo já ser mestres pelo tempo, ainda necessitais de que vos torne a ensinar quais sejam os princípios, os primeiros rudimentos das palavras de Deus. E vos haveis feito tais que necessitais de leite, e não de sólido alimento. Olha só. A pessoa já deveria ser mestre em razão do tempo, mas ainda precisa de ser alimentado. E é tão triste quando a gente vê uma pessoa que já está na caminhada, aparentemente, entre aspas, na caminhada, há muitos, 20, 30 anos, e acaba errando em coisas tão banais, que você já deveria ser mestre em razão do tempo, mas você está pisando na bola, como diz, né? Você está pecando numa área que era tão simples. Por que você não foi até a pessoa para conversar? Isso muitas vezes acontece dentro das igrejas, na questão de fofocas, infelizmente. Você viu o que aquele irmão fez comigo?
Olha, aquilo que o pastor falou, aquilo que o pastor deixou de fazer, sabe, aquele problema, aí fala para outra pessoa. Mas o que a Bíblia orienta na palavra de Deus, lá em Mateus capítulo 18, se você tem algo contra alguém, você não vai para outra pessoa para conversar, você vai até aquela pessoa. E fale com aquela pessoa, e se você falar com aquela pessoa, você ganhou aquela pessoa. Fala ali entre você e ele, entre ti só. Mateus 18 fala sobre isso. Mas o problema é que nós estamos tão machucados que a gente quer compartilhar a nossa dor com outra pessoa que senta do nosso lado e a pessoa não tem nada a ver. E se a pessoa tem um bom ouvido de fofoqueiro, vai dar ouvido. Vai querer ouvir. E aquilo vai gerando. E aquela pessoa que é sua amiga, ela vai contar para outra que é mais amiga que você. E aquela sempre tem um bom, melhor amigo. Daqui a pouco está lá. Todo mundo sabendo de um problema que era só você e a pessoa que deveria resolver. Já deveria ser o quê? Mestre em razão do tempo. É o que aconteceu com esses crentes de Hebreus, capítulo 5 aqui. Então, nós entendemos que o caminho é um lugar de movimento, não podemos ficar parados. Como é um lugar de movimento, nós devemos avançar sempre. Olha o que Paulo falou em Filipenses, capítulo 3, versículos 13 e 14. Agora aqui algo muito interessante, já estamos há muito tempo caminhando com Cristo, e agora eu sou perfeito, tá bom? Eu estou há 36 anos caminhando com Cristo, aqui nessa igreja, não conheço outra igreja, eu sou perfeito. Será que é isso que eu posso falar? Olha só quem falou que não era perfeito, o apóstolo Paulo. E olha só o que ele disse em Filipenses 3, 13. Irmãos, quanto a mim, não julgo que haja alcançado, mas uma coisa faço, e é que, esquecendo-me das coisas que atrás ficam, e avançando para que estão diante de mim, prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Amém? Ele disse assim, eu não sou perfeito, mas eu estou prosseguindo para essa perfeição. Eu prossigo para o alvo. É como olhar para aquela estrada ali e ver que existe um alvo no final. E esse alvo eu vou chegar lá. E Paulo falou, eu vou chegar lá. Combati o bom combate. Acabei a carreira e guardei a fé. E é tão bom quando nós ouvimos de pessoas que faleceram, que entraram em óbito, servindo a Deus. Foi o que aconteceu com o nosso irmão Jurandir. Ele foi, até ontem falei para o Márcio, ele foi sem afinar o nosso piano, né, Márcio? Ele falou que ia afinar o piano. Mas ele foi para a glória. Aí eu até ri naquele momento, porque, gente, é algo muito sério, mas ao mesmo tempo a gente sabe que é uma verdade, nós estaremos diante de Deus um dia. O piano vai ficar ali, daqui a pouco a gente vai partir, vai ficar mais de 200 anos no piano, talvez Cristo não voltar até lá. Alguém vai afinar aquele piano. Mas, enfim, a gente sabe que nós devemos caminhar, e esse caminhar nosso, ele é constante, não podemos ficar parados. O caminho é um lugar de movimento. E esse movimento no caminho indica também uma constância. Tem que ter um ritmo, não podemos parar nesse caminho. Se você chegar na metade do caminho e começar a parar, isso geralmente acontece quando nós começamos a olhar para os problemas que estão à nossa volta. Para as situações que acontecem, geralmente são pessoas que causam os nossos tropeços, as nossas formas, o nosso pensamento de querer parar. Isso há 36 anos atrás, quando nós nos convertemos nessa igreja, minha esposa e eu, 3 meses depois que nós estávamos aqui, era período de Natal. E ela tinha um quartinho, uma salinha aqui atrás, bem antiga a igreja, e naquele dia de Natal, um pouco antes, as 2 irmãs estavam ali brigando, quase pegando os cabelos uma da outra, crentes velhas, e a Anita, recém-convertida, olhando aquilo. Mas por quê? Não, porque eu quero fazer decoração de Natal assim, outra assada, e as 2 discutindo, e a Anita, mas que gente do céu. Eu me converti, vim para uma igreja de Cristo, e tem esse pessoal que está desse jeito se pegando. Lá fora era assim, aqui está assim. Aí ela foi conversar sabiamente, vendo aquela situação, né? Ela conversou com as irmãs, aí compartilhou com o pastor, junto com aquelas irmãs, e o pastor falou, irmã, não existe igreja perfeita, infelizmente, você vai ter esses espinhos dentro da igreja. E acertou, e graças a Deus houve um acerto, porque houve uma orientação.
Então, se você procura perfeição dentro da igreja de Cristo, não vai encontrar nunca. O único perfeito que habitou nessa terra, ele foi crucificado, foi traído. E ele realmente... Mas pensando nesse texto aqui, irmãos, não podemos parar. Olha só o que Paulo falou para os crentes da Galácia, em Gálatas capítulo 5, versículos 7 e 8. Olha só o que ele disse para um povo que estava caminhando tão bem, mas tão, sabe, parecia um relógio suíço, aquela igreja. Sabe o que é o relógio suíço? Está que nem o meu carro agora, saiu da oficina, estava internado, falei para o John, está um relógio suíço, está funcionando direitinho, não está nem fazendo nenhum barulhinho. Espera aí que daqui a pouco ele vai fazer um barulho. Mas aquela igreja estava caminhando direitinho. Aí Paulo falou para aquela igreja, olha, vocês estavam no caminho, no movimento. Olha só o que diz lá, Gálatas capítulo 5, 7 e 8. Vocês corriam bem. Quem vos impediu para que obedeçais à verdade? Quem foi o sujeito, o tinhoso que fez isso com vocês? Quem foi que impediu vocês de obedecer à verdade? Quem foi? Se tem alguém aqui hoje acompanhando o culto em casa ou aqui na igreja, pensando, poxa, eu estou querendo parar, não quero mais estar nesse lugar, ou não quero mais caminhar com Cristo, porque eu estou vendo isso e vendo aquilo. Irmãos, essa persuasão, Paulo responde ali no versículo 8, esta persuasão não vem daquele que vos chama. Ou seja, persuadir a parar de caminhar não vem de Cristo, vem das pessoas que estão à nossa volta. E quando você dá ouvido à pessoa que está insatisfeita com a vida dele mesmo, não com Deus, não com o pastor, mas é ele que tem um problema. Quando a pessoa está insatisfeita, ela começa a contaminar, e a contaminação começa nela. Aí ela vai achar pessoas também para contaminar. E Paulo era muito claro quando diz lá em Gálatas capítulo 5, ele fala, vocês estavam caminhando bem. Mas quem foi que impediu vocês de obedecer essa verdade? Essa persuasão não vem daqueles que vos chamam. Ele até fala assim que um pouco de fermento leveda toda a massa. Falamos sobre fermento essa semana. E tem essa função, quando entra um fermento dentro da igreja de Cristo, vai levedar, vai inchar. Não é um crescimento sadio dentro dessa questão de igreja. E Paulo ainda fala um pouquinho no versículo 10, confio de vós, irmãos, no Senhor, que não alimenteis nenhum outro sentimento, mas aquele que vos perturba, seja ele quem for, sofrerá o quê? A condenação. Não é algo que nós faremos, mas Deus vai julgar, Deus vai condenar essa pessoa, seja ele quem for, que fez você mais... Às vezes a pessoa faz isso, algo que eu falo para vocês também, às vezes a pessoa está ali sendo persuadido, ou persuadindo, e não percebe que essa persuasão que ele está causando na mente daquela pessoa, vem do inimigo, não vem de Deus. Não vem de Deus isso, vem do inimigo. Quando Pedro falou para Jesus Cristo, olha, Jesus, você não vai ser crucificado. Pare com isso, Jesus Cristo. Mas Jesus falou, arreda-te de mim, Satanás. Aquela palavra não era de Deus. Então, se você ouve alguém falando, olha, você não, olha, não vamos ficar ali, porque ali, sabe, não. É uma persuasão que vem do inimigo, não de Deus. E Paulo fala, vocês devem estar no caminho, e nesse caminho deve ser em movimento constante, não podemos parar. Mas também, olhando para essa palavra, irmãos, do caminho, que é um lugar de movimento, nós não podemos parar, mesmo que nesse caminho apareçam falsos irmãos. Será que vai ter falsos irmãos no nosso caminho? Vai ter pessoas que vão nos decepcionar? Olha que João fala, lá em 1 João capítulo 2, o nosso irmão Augusto acho que vai passar por esse texto ainda, se ele não chegou lá, ele vai passar. 1 João capítulo 2, versículo 18 e 19. 1 João 2, 18 e 19. O caminho é o lugar de movimento. Não podemos parar, mesmo que tente nos persuadir. Não podemos parar, mesmo que nesse caminho apareçam falsos irmãos. E o texto de 1 João 2, 18 fala assim, filhinhos, já é a última hora. E como ouvistes que veio um anticristo, também agora muitos anticristos têm surgido.
pelo que conhecemos que é a última hora. Eles saíram do nosso meio, entretanto, não eram dos nossos. Porque se tivessem sido dos nossos, teriam permanecido conosco. Todavia, eles se foram, para que ficasse manifesto que nenhum deles é dos nossos. Gente, que palavra dura. Que palavra dura é essa? Você sai de uma igreja por rebeldia, você não fazia parte daquela igreja. Você pode estar em outro lugar. Talvez você vai encontrar um grupo exatamente como você, rebelde, sem causa. Aí ficam lá naquele grupinho, não pode, qualquer coisinha que você ouvir falar é motivo de rebelião. Existem os desigrejados. Conhece os desigrejados? Aqueles que se reúnem em algumas casas e ficam lá tentando falar e mostrar, olha, eu tive um problema aqui, um problema ali, um problema lá. Aí quando acontece de alguém querer ser batizado, eles pedem para alguma igreja ceder o batismo. É assim que acontece. Ou quando tem alguma situação, é assim. Os desigrejados, irmãos, é um fenômeno que está acontecendo no mundo inteiro. Alguns, por dar ouvidos a espíritos enganadores, diz Paulo a Timóteo, estão se apostatando da fé, estão deixando de estar com Deus, porque está como comichão, ouvindo coceiras no ouvido, aquela palavra agradável, aquela pessoa fala tão eloquente, tão bonito de ouvir, olha só, ela é 1 em 5.000 essa pessoa. Não podemos perder, porque ela fala muito. Não, não é isso. Se fala palavras fingidas, o que Paulo fala lá em Romanos? Olha só comigo, em Romanos capítulo 16. Romanos 16. Romanos capítulo 16, versículo 17. Não podemos parar, mesmo que nesse caminho apareçam falsos irmãos, pessoas que tentam nos persuadir a parar. E olhando para isso, essa verdade de 1 João, e agora corroborando com a passagem de Romanos capítulo 16, Deus tira, Deus trata, Deus faz acontecer. E olha só o que diz o versículo 17: rogo-vos, irmãos, que noteis bem aqueles que provocam divisões e escândalos, em desacordo com a doutrina que aprendestes, afastai-vos deles. Não é para andar com essas pessoas. Se está no caminho e está me atrapalhando no caminho, a Bíblia fala, eu não posso estar caminhando com você, porque é totalmente diferente. Mas a pessoa, não, mas eu sei, mas é certo isso. Olha, aquilo que vocês estão falando é errado. Uma igreja de 47 anos, que é baseado na palavra, vem alguém e fala, não, isso que vocês estão ensinando está errado. Será que ele vai conseguir mudar aquilo que já foi realizado há muito tempo e está na palavra de Deus? Não tem. A melhor coisa é procurar um lugar onde você possa falar, ali eles estão falando exatamente aquilo que eu quero ouvir. Aí sim, ou funda a sua igreja, monte uma igreja para você, do jeito que você pensa. Não tente estragar aquilo que já foi criado. Se está dentro da palavra de Deus, continue servindo a Deus. Mas a palavra de Deus fala também a segunda verdade. Pensando nesse caminho, além de avançar, tem mais outro detalhe antes da segunda verdade, acerca do caminho. O caminho é o lugar que devemos caminhar, prosseguir, em movimento. Além de avançar sempre e não parar, o caminho que Jesus propõe, nós nunca devemos retroceder. Onde que está isso, pastor? Hebreus 10, 38 e 39. Olha o que diz Hebreus 10, 38 e 39. Ainda estamos no primeiro ponto, tá? Hebreus 10, 38 e 39. Além de avançar sempre e não parar, o caminho que Jesus propõe, o caminho que é Jesus, também podemos falar assim, jamais devemos retroceder. Hebreus 10, 38 e 39 diz, todavia, o meu justo viverá pela fé. Se retroceder, não se compraz a minha alma. Nós, porém, não somos dos que retrocedem para a perdição. Somos, entretanto, da fé para a conservação da alma. Amém? Glória a Deus.
Essa é a igreja, esse é o caminho. Não retroceda. Se você ouve que a palavra de Deus é pregada, que há uma comunhão em Cristo, que há um pensamento, mesmo com todos os desafios que nós teremos, não retroceda. Caminhe. Crie história nesse lugar onde você está inserido. Seja onde for. Eu sempre falo que a Igreja Batista Bíblica no Boa Vista não é a igreja perfeita, não é a melhor igreja, não é a placa de igreja que salva a pessoa. Quem salva a pessoa é Jesus Cristo. Podemos ter pessoas fiéis em qualquer denominação que prega a palavra de Deus verdadeiramente. Mas não podemos retroceder, porque a palavra é muito clara. Aqueles que retrocedem, Deus ele não tem prazer nessas pessoas. A alma não fica contente, alegre. O autor de Hebreus aqui, que não sabemos quem é, muitos falam que é Paulo, falou que, olha, nós não somos aqueles que retrocedem para a perdição, vamos voltar atrás. Então o caminho é um lugar de movimento, mas o caminho é também um lugar de transição. É um lugar de transição, é um lugar de mudança. Nós estamos mudando, nós saímos de um lugar para outro. Na vida cristã não existe meio termo. Ou estamos saindo das trevas e avançando para a luz, ou vice-versa. Ou você está na luz querendo voltar para as trevas. Mas é um caminho de transição. Quando você pisa no caminho, ali está, não sabemos o que tem atrás, mas você olha para a luz, vai voltar para trás, para as trevas? Não. O caminho é também um lugar de transição. É um lugar de mudança. Se estamos caminhando, vai haver mudança. Nós sempre falamos aqui, irmãos que estão chegando agora, venha como você está, mas a mudança acontecerá. Independentemente, seja em qual situação que você venha para a igreja, venha como está. Pode vir homossexual, pode vir criminoso, pode vir qualquer pessoa. Aqueles piches que vem assim na orelha, sabe? Que espicha a orelha assim. Ou com aquele negócio no nariz. Venha como você está. Tatuagem para tudo quanto é lado. Não vamos rejeitá-lo, mas quando a pessoa chega na igreja, senta, aí você vai ficar do lado assim, não, vai ficar do lado dele. Você fica ali do lado da pessoa e mostra como que é se comportar na igreja de Cristo. Como se proceder nesse caminho. Aí a pessoa começa a ouvir o louvor, começa a ouvir a palavra, começa a ouvir o caminho. Ele fala, poxa, eu preciso mudar. Eu preciso transformar. Quando eu comecei o seminário em 2008, 2009 com minha esposa, tinha uma pessoa que estava fazendo seminário, ele tinha trejeitos de homossexual. Isso fala como um testemunho. Ele estava ali fazendo aquele curso de teologia, mas com o passar do tempo, ele ouvindo a palavra, ouvindo os professores, ouvindo a orientação, ele fez aquele curso ali, e no final ele já estava totalmente transformado no seminário. Mas pensa assim, mas o seminário não é para pessoas que já estão na caminhada? Irmãos, tem pastores que se convertem no seminário. Sabia? Porque as pessoas pensam que conhecem Jesus Cristo, quando chega lá e começa a ouvir a verdade, fala, poxa, eu não entendia dessa forma, eu quero receber Cristo como Salvador. Uma decisão verdadeira e pura. Então a mudança acontece desde que a pessoa permita que essa mudança venha na vida dela. Enquanto ela não permitir, o Espírito Santo vai ficar ali batendo. Vai tentar de todas as formas, mas Deus, quando Ele quer trazer a pessoa, ela traz. Ele traz. Mesmo que a pessoa esteja no fundo do poço, Ele traz. Lá no último momento, Ele vai trazer. Vamos ter muitas surpresas no céu. Você está aqui? Não, é que eu recebi Cristo no último suspiro. O último fôlego de vida, eu falei, receba Jesus Cristo como meu Salvador pessoal. Aí naquele momento você é salvo. Não é pelo caminhar que nós seremos salvos, não é pelo tempo de cristão que nós temos, é pelo receber a Cristo naquele momento. Aí nós passamos a ter essa vida eterna. Então o caminho é um lugar também que não podemos retroceder, é um lugar de transição. Olha comigo o que diz Isaías 53, versículo 6. Isaías 53, 6. Como é interessante essa palavra, irmãos. O caminho é um lugar de transição. Isaías 53, 6 diz que todos nós andávamos desgarrados como ovelhas. Cada um se desviava pelo seu caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós.
Nós estávamos no caminho, desviados. De alguma forma ou de outra. Menor ou maior grau, estávamos num caminho que nós achávamos que era correto. Mas a Bíblia fala aqui que o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós para nos colocar no caminho dele. E no Salmo 5, versículo 8, Salmo 5, 8, nós temos também outra mensagem. Depois teremos também no Salmo 139, e o caminho é um lugar de transição. Salmo 5, 8 diz assim: Senhor, guia-me na tua justiça por causa dos meus inimigos. Endireita diante de mim o teu caminho. Olhe para o caminho de Cristo. Olhe para o caminho de Deus. Salmo 5, versículo 8. Endireita diante de mim o teu caminho. Então, quando nós olhamos para o nosso caminho, nós podemos pensar que é o caminho correto. Mas temos que olhar para o caminho de Deus. E o salmista fala: endireita o teu caminho na minha vida, Senhor. E mais à frente um pouco, no Salmo 139, versículo 23 e 24, Salmo 139, 23 e 24, nós temos aqui: sonda-me, ó Deus. Só Deus tem esse poder de sondar. E conhece o meu coração. Prova-me e conhece os meus pensamentos. Vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Então Deus, ele tem um poder. Enquanto estamos no caminho, se tem na nossa mente, no nosso coração algum caminho mau, vamos falar, eu não vou retroceder não, vamos caminhar mais um pouquinho para poder ouvir o que é o caminho certo. Deus vai endireitar o seu caminho. Irmão, não desista de seguir o caminho de Cristo. Deus tem o poder de endireitar o seu caminho. Se você recebeu Cristo como Salvador, Ele tem o poder de endireitar o seu caminho. Não desista, não se levante para ir embora da presença de Deus. Permaneça firme. Deus tem o poder de endireitar o seu caminho. É o que a Bíblia fala. É o que o texto está falando aqui. E se tem algum caminho mau, Deus vai sondar o seu coração. Não existe nenhum pastor que é onisciente, onipresente, onipotente. Não temos o poder de saber o que acontece no seu coração. Deus sabe. Deus tem esse poder. Deus conhece. E Ele tem esse poder. Nós apenas fazemos aquilo que está na palavra, na orientação da palavra. A terceira verdade acerca do caminho, além de ser um lugar de movimento, além de ser um lugar de transição, o caminho também é um lugar demarcado. Demarcado. Não podemos pegar atalho para chegar ao final do caminho. Você não anda por onde quer e nem pode fazer uma trilha diferente daquela que já está proposta, já está demarcado. Não tente entrar, chegar diante de Deus por outro caminho. Não existe outro caminho. Jesus falou: eu sou o caminho. Tem muitas pessoas que pensam: todos os caminhos levam a Deus. Até certo ponto está correto, porque um dia nós vamos estar com o nosso joelho diante de Deus. Mas chegando diante dele, quando você chegou aqui pelas portas dos fundos, então você não vai estar no caminho eterno, porque você tem que passar pela cruz. Tem que passar pela cruz de Cristo. Você pensou que chegou aqui por causa de Maria, José, Pedro, João, pastor e tal? Não, não é por eles que você está aqui. É por Jesus Cristo. Ele é o Pessá. Ele é a passagem. É Ele que vai fazer com que você esteja aqui. O seu nome está escrito no livro da vida por causa de quem? De Jesus Cristo. Tem muitas pessoas que tentam colocar a vida, escorar a escada dele, como diz Jaime Kemp num livro, tentam subir na vida e colocar a escada no edifício errado. E o nosso edifício é Jesus Cristo. Temos que, degrau por degrau, subir aos céus, mas pelo caminho certo, que é Jesus Cristo. Não existe outro caminho. Não podemos tomar atalhos. O caminho, ele já está demarcado, é exatamente esse caminho. E esse caminho de Jesus Cristo, o caminho não é largo, ele não é largo, como Cristo fala, ele é estreito. Existe uma linha para você seguir. O caminho largo conduz à perdição, mas o caminho certo conduz à salvação. Esse é o caminho de Cristo. E quando nós olhamos para esse ponto da mensagem, o caminho é um lugar demarcado, nós entendemos e podemos ver em Provérbios 14, versículo 12. 14, 12, diz assim, Provérbios 14, 12.
Há caminho que ao homem parece direito, mas o fim dele conduz a caminhos de morte. Há caminhos que parecem direito, mas isso que você está propondo parece que é direito, mas o final vai conduzir à morte. Porque não está pautado na palavra de Deus o que você está propondo. Esse caminho tem orientação na Bíblia? Se tem, vamos seguir esse caminho. Se não tem, não vai dar certo. Não tente andar por um caminho. Não tente demarcar um outro caminho. Não tente criar atalho, ou uma trilha, ou um caminho diferente. A menor distância entre dois pontos é uma linha reta. O atalho, é melhor atalho ou não? Não, é linha reta. Vai fazer assim. E quando você tenta tirar o atalho em qualquer outra área da vida, só dá coisas erradas, né? Pegar um atalho na Receita Federal, um atalho para comprar um produto, um atalho, não vai dar certo. Tem que usar o caminho certo, que é Jesus Cristo, que é o que as leis estabelecem. Então não podemos mudar, irmãos, o caminho traçado pelo nosso Deus. Ou estamos no caminho seguindo os passos de Jesus, ou estamos fora do caminho. Tem mais 2 textos antes de irmos para a conclusão, que está lá em 1 Reis capítulo 2, 1 Reis capítulo 2, versículo 3. Aqui fala sobre as orientações de Davi ao seu filho Salomão antes dele partir, antes dele morrer. E ele diz ali para Salomão acerca desse caminho que foi demarcado. 1 Reis 2, 3 diz assim: e guarda a ordenança do teu Deus, do Senhor teu Deus, para andares nos seus caminhos, e para guardares os seus estatutos, e os seus mandamentos, e os seus juízos, e os seus testemunhos, como está escrito na lei de Moisés, para que prosperes em tudo quanto fizeres, e para onde quer que fores. Amém? Guarde, a orientação de um pai para o filho. Olha, filho, você deve guardar a ordenança do Senhor, para que você possa andar nos seus caminhos. Guarde os seus estatutos, os seus mandamentos, os seus juízos, filho, os seus testemunhos, como está escrito na lei, para que você possa prosperar. E tudo quanto você fizer, você será bem-sucedido. É a orientação de um pai para filho. E Moisés seguiu à risca, até que começou a se envolver com muitas mulheres, que virou a cabeça, ou seja, Salomão, né? Falei Moisés? Me desculpa, estou colocando o personagem errado. Desculpa, Moisés. Estou colocando, imagina, Deus lá na glória fala: filho, você está falando coisa errada aí. Mas, voltando aqui, irmãos, Salomão, ele foi o homem mais sábio que habitou nessa terra, até que foi corrompido. Mulheres virou a cabeça dele, porque não é pelo fato de ter sido mulheres, é porque elas serviam outros deuses. Não era o Deus verdadeiro que elas serviam, e por esse motivo ele foi corrompido. Então nós entendemos, irmãos, que quando Davi deu essa orientação para o seu filho, ele falou exatamente como ele deveria fazer, até o ponto em que ele não obedeceu mais. Mas nós entendemos que esse é o mandamento de Deus. E lá em Isaías 57, Isaías 57, Isaías 57, versículo 14, nós temos aqui também acerca de que o caminho do Senhor, o caminho de Deus está demarcado, não podemos mudar. Isaías 57, 14 diz: e dir-se-á, aplanai a estrada, preparai o caminho, tirai os tropeços do caminho do meu povo. Olha só que interessante esse texto. Então, todos os tropeços que aparecem no meio do nosso caminho, Deus tira. Amém, irmãos? Deus tem esse poder, nós não temos esse poder. Nós vamos olhar para
para aquela pedra que está no caminho e vamos usá-la para fazer um degrau e vamos pular, passar por cima. Ou Deus vai falar, vamos tirar, eu vou tirar do seu caminho para que você possa ter um caminho perfeito e reto. Amém, irmãos? Vamos ver o pessoal do louvor aqui, só para terminar, irmãos, enquanto eles estão vindo, concluindo essa mensagem. Esse caminho que Jesus Cristo nos propõe, além de ser um lugar de movimento, um lugar de transição, um lugar demarcado, é um lugar que não podemos nos deixar contaminar por pensamentos altivos nesse caminho. Pensamentos altivos são aqueles pensamentos fora do contexto do que a palavra de Deus nos ensina. Romanos capítulo 12, versículo 16, enquanto eles se preparam ali, Romanos 12, 16 diz, sede unânimes entre vós. Romanos 12, 16. Sede unânimes entre vós. Não ambicioneis coisas altivas ou coisas altas, mas acomodai-vos às humildes, não sejais sábios aos vossos próprios olhos. Ou seja, você deve procurar se acomodar às coisas humildes, e Deus vai acrescentando aquilo que você está buscando, mas não com aquela altivez, com aquele desejo, eu quero ser bilionário, eu quero ter a minha casa dos sonhos, eu quero ter tudo aquilo que eu quero, e assim vai, eu vou buscando coisas altivas demais, e Deus fala, não, você deve se acomodar às coisas humildes. E à medida que nós vamos caminhando, Deus vai fazendo com que a gente vamos prosperando na medida que Ele quer. Tudo que nós temos aqui nesse mundo vai ficar aqui nesse mundo. Ninguém vai levar nada desse mundo, a não ser as obras que você realizou, será colocada diante de Deus, a não ser aquele pensamento, aquele seu conhecimento, não ficará aqui na terra. Você vai poder fazer discípulos também de Cristo, naquilo que você ensinou. Mas quando permitimos que o nosso coração seja contaminado por pensamentos e desejos altos demais, nós colocamos uma expectativa enorme nas coisas terrenas e nos esquecemos de olhar para o caminho que nos leva para o céu. Pensamentos altivos fazem isso. Você acaba esquecendo de olhar para o caminho que leva para o céu, que é Jesus Cristo. E o último texto dessa mensagem, Colossenses 3, 1 a 4. Por isso a Bíblia nos orienta, em Colossenses 3, versículos 1 a 4. Portanto, Colossenses 3, 1 a 4. Portanto, se fostes ressuscitados, juntamente com Cristo, buscai as coisas lá do alto, onde Cristo vive assentado à direita de Deus. Pensai nas coisas do alto, e não nas que aqui da terra estão. Vou ler novamente. Pensai nas coisas lá do alto, não nas que são aqui da terra. Porque morrestes e a vossa vida está oculta juntamente com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a vossa vida, se manifestar, então vós também sereis manifestados com Ele em glória. Amém? Então nós devemos pensar acerca desse caminho. Devemos andar, devemos buscar, devemos pensar nesse caminho que é Jesus Cristo. Isso fará uma grande diferença para a nossa vida aqui, nesse momento. Não estamos isentos de passarmos por dificuldades nesse caminho. Mas uma coisa é certa, Jesus Cristo falou, e eis que estarei convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Amém? Vamos orar nesse momento, vamos nos colocar em pé. Pai querido, nós te agradecemos pela tua palavra, pela forma com que o Senhor conduziu essa mensagem, ó Deus. Tudo aquilo que falamos que não vem estar em acordo com a sua palavra, que o Senhor possa tirar da nossa mente e do nosso coração. Mas tudo aquilo, Deus, que diz respeito ao Senhor, ao caminho, que o Espírito Santo faça com que nós possamos ouvir, entender e aplicar. Abençoe, ó Deus, a todos que ouviram essa mensagem nos seus lares e aqui nessa igreja, que possamos pregar essa mensagem acerca desse caminho, que é o único caminho que leva aos céus, que leva ao Senhor para a vida eterna, é Jesus Cristo. Ele diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Possamos, ó Deus, crer nessa palavra. Que o Espírito Santo, que habita em nós, que conduz a nossa vida, possa nos levar a entender e a viver nesse caminho. Pedimos isso no nome de Jesus Cristo. Amém
Amém? Deus possa abençoar a todos.